Atos dos Apóstolos, páginas 6 a 10. Com que poder? Ou em nome de quem fizestes isto? Principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que são diante de nós. Pedro e João perante o Sinédrio. Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o comandante da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados, porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois estava anoitecendo. Todavia, muitos que tinham ouvido a pregação abraçaram a fé, e os membros da comunidade chegaram a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os escribas. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás, e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogaram: com que poder ou em virtude de que nome vós fizestes isso? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, se este homem está curado diante de vós, é por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos. Este é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. Os interrogadores ficaram admirados ao ver a coragem com que Pedro e João falavam, sendo pessoas simples e sem instrução. Verificaram que eles tinham andado com Jesus, mas vendo, junto deles, em pé, o homem que tinha sido curado, nada podiam dizer em contrário. Então os mandaram sair do sinédrio e começaram a discutir entre si: que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre notório, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que o assunto não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito desse nome. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que, de modo algum, falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo, diante de Deus, que obedeçamos antes a vós do que a Deus. Quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, e como não tivessem meio de castigá-los, deixaram Pedro e João em liberdade, por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. O homem beneficiado por este sinal da cura tinha mais de 40 anos. Oração da comunidade ameaçada. Logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo quanto os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos juntos elevaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Por meio do Espírito Santo, disseste através do teu servo Davi, nosso pai, porque se enfureceram as nações, e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se apresentaram, e os príncipes uniram-se contra o Senhor e contra o seu ungido. Foi o que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se, com as nações pagãs e a população de Israel, contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem, e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. A comunhão de bens. Barnabé. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles multiplicava-se a graça de Deus. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o depositavam aos pés dos apóstolos. Depois, era distribuído conforme a necessidade de cada um. Assim fez José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação. Era levita, natural de Chipre. Ela possuía um campo, vendeu e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira. Ora, um homem chamado Ananias, junto com sua mulher Safira, vendeu sua propriedade, mas, com o conhecimento da mulher, ficou com uma parte do dinheiro e depositou só uma parcela aos pés dos apóstolos. Então, Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mintas ao Espírito Santo e retenhas uma parte do preço da propriedade? Ficando como estava, não permaneceria tua? Vendendo-a, o dinheiro não ficaria teu? Como pôde tal coisa passar por tua cabeça? Não é a homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ficaram sabendo. Vieram então os jovens para envolver o corpo e o levaram à sepultura. Umas 3 horas depois, entrou sua mulher, sem saber do acontecido. Pedro lhe dirigiu a palavra: foi por essa quantia mesmo que vendeste a propriedade? Ela confirmou: sim, foi. Pedro replicou: por que combinastes pôr à prova o Espírito Santo? Olha, os pés dos que enterraram teu marido estão à porta para levar a ti também.
No mesmo instante, ela caiu diante dele e expirou. Ao entrarem, os jovens encontraram morta e levaram-na para sepultá-la junto do marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ficaram sabendo do acontecido. Milagres dos apóstolos. Muitos sinais e prodígios eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se congregavam, bem unidos, no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Entretanto, crescia sempre mais o número dos que pela fé aderiam ao Senhor. Uma multidão de homens e mulheres chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos. E todos eram curados. Libertação milagrosa. Novamente o Sinédrio. O sumo sacerdote e todos os seus partidários, isto é, a facção dos saduceus, encheram-se de raiva, mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Durante a noite, porém, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: apresentai-vos no templo e anunciai ao povo toda a mensagem a respeito desta vida. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com seus partidários e convocou o Sinédrio e o conselho de anciãos dos israelitas. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram, dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança, e os guardas apostos, na frente da porta. Mas, quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o comandante da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar, e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes comunicou: os homens que metestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o comandante saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, pois tinham medo de que o povo os atacasse com pedras. Levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los: não vos proibimos expressamente de ensinar nesse nome? Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda quereis nos responsabilizar pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais suscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando numa cruz. Deus, porém, por seu poder, o exaltou, tornando-o chefe e salvador, para propiciar a Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Gamaliel. Então levantou-se, no Sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei e estimado por todo o povo. Ele mandou que os acusados saíssem por um instante. Depois falou: homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra estes homens. Algum tempo atrás levantou-se Teudas, que se fazia de importante, e a quem se juntaram cerca de 400 seguidores. Ele foi morto, e todos os que o seguiam debandaram. Nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, surgiu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com estes homens e deixai-os ir embora. Porque, se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruída. Mas, se vem de Deus, não conseguireis destruí-los. Não aconteça que vos encontreis combatendo contra Deus. Os membros do conselho aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem no nome de Jesus e soltaram-nos. Os apóstolos saíram do conselho, alegres por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do santo nome. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo, a escolha dos 7. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de língua grega começaram a queixar-se dos fiéis de língua hebraica. Os de língua grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós abandonemos a pregação da palavra de Deus para servirmos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para que lhes confiemos essa tarefa. Deste modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Escolheram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um prosélito. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Prisão de Estevão. Entretanto, a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava consideravelmente em Jerusalém. Também um grande grupo de sacerdotes judeus aderiu à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da sinagoga chamada dos libertos, junto com alguns judeus de Cirene e de Alexandria e outros da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Não conseguiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Subornaram então os indivíduos, que disseram: ouvimos este homem falar blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Deste modo incitaram o povo, os anciãos e os escribas. Estes prenderam Estevão e o conduziram ao Sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos afirmar que esse Jesus Nazareno vai destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no Sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Discurso de Estevão. O sumo sacerdote disse a Estevão: as coisas são mesmo assim como dizem?
Ele respondeu: Irmãos e pais, escutai. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, quando ainda estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã. Ele lhe disse: Sai de tua terra e de teu clã e dirige-te para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu então da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E, depois da morte de seu pai, Deus fez Abraão migrar para esta terra, que vós agora habitais. Não lhe deu patrimônio nem propriedade nesta terra, mas prometeu dá-la em posse a ele e a sua descendência depois dele. Ora, Abraão não tinha filho. Deus, porém, lhe declarou que sua descendência viveria como migrantes em terra estrangeira, sendo escravizados e maltratados durante 400 anos. E a nação a qual hão de servir, eu a julgarei, disse Deus, e depois sairão livres e servirão a mim neste lugar. Deu-lhe então a aliança assinalada pela circuncisão. Assim nasceu Isaque, ao qual circuncidou 8 dias depois do nascimento, e assim fez Isaque com Jacó, e Jacó com os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos por ciúme, venderam José aos egípcios. Mas Deus estava com ele. Livrou-o de todas as suas aflições e concedeu-lhe simpatia e sabedoria aos olhos de Faraó, rei do Egito. Este o nomeou governador sobre o Egito e sobre a sua casa. Quando chegou a fome a todo o Egito e a Canaã, acompanhada de grande aflição, os nossos pais não encontravam mantimentos. Como Jacó ouvisse que no Egito havia cereais, mandou uma primeira vez os nossos pais para lá. Na segunda vez, José se deu a conhecer a seus irmãos, e Faraó ficou sabendo da origem de José. Então José mandou buscar Jacó, seu pai, e todos os parentes, 75 ao todo. Assim, Jacó foi morar no Egito. Ele morreu, como também os nossos pais. E foram trasladados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão por dinheiro tinha comprado dos filhos de Emor, lá em Siquém. Chegou o tempo de se cumprir a promessa que Deus fizera a Abraão. O povo aumentou e se multiplicou no Egito. Surgiu, então, no Egito um rei que não conhecerá José. Esse ludibriou nossa gente e maltratou nossos pais. Obrigava-os a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por aquele tempo nasceu Moisés. Era belo aos olhos de Deus. Durante 3 meses foi criado na casa paterna. Enjeitado, adotou a filha do faraó, que o criou como filho seu. Assim, Moisés foi instruído em todo o saber dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando tinha 40 anos, resolveu visitar seus irmãos, os israelitas. Certo dia, vendo um egípcio maltratar um deles, tomou a defesa do irmão e o vingou, matando o opressor. Pensava fazer os irmãos entenderem que, por sua mão, Deus lhes ia conceder a salvação, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, apresentou-se a eles enquanto estavam brigando, com a intenção de reconciliá-los na boa paz. Falou: Homens, vós sois irmãos. Para que maltrataram um ao outro. Mas aquele que estava maltratando o outro repeliu e disse: Quem te constituiu chefe e juiz sobre nós? Queres talvez matar-me, como ontem mataste aquele egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e foi viver como migrante em Madiã, onde teve 2 filhos. 40 anos mais tarde, apareceu-lhe no deserto do Sinai um anjo, na chama de uma sarça ardente. Moisés ficou admirado com a visão e aproximou-se para olhar de perto. Então se fez ouvir a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés tremia de medo e não ousava olhar. Mas o Senhor lhe disse: Tira as sandálias de teus pés, pois o lugar onde te encontras é terra santa. Sim, eu vi a opressão de meu povo, no Egito, e ouvi o gemido deles. Eu desci para os libertar. Agora, vem, que eu te enviarei ao Egito. Assim, os nossos pais renegaram este Moisés, dizendo: Quem te constituiu chefe e juiz? Mas Deus o enviou como chefe e libertador, mediante o anjo que lhe apareceu na sarça. Ele os fez sair, realizando prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Este Moisés foi quem disse aos israelitas: Deus suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Foi ele quem, por ocasião da Assembleia do Deserto, tratou com o anjo que lhe falava no Monte Sinai com os nossos pais. Ele recebeu as palavras da vida, para dá-las a nós, mas nossos pais não quiseram obedecer-lhe. Repeliram-no e, em seus corações, voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faze para nós deuses que caminhem à nossa frente. Pois esse Moisés, que nos fez sair da terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. E fizeram, naqueles dias, um bezerro e apresentaram oferendas ao ídolo. Alegravam-se com a obra das próprias mãos. Mas Deus se afastou deles e entregou-os para que rendessem culto aos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas: Acaso me oferecestes vítimas e oferendas durante os 40 anos no deserto, casa de Israel? Pelo contrário, transportastes a tenda de Moloque e o astro de vosso Deus Raifã, imagens estas que fizestes para as adorar. E eu, vou deportar-vos para além de Babilônia. Nossos antepassados no deserto tinham a tenda do testemunho. Aquele que mandou Moisés construí-la mostrou-lhe o modelo. Nossos pais a receberam e, sob a direção de Josué, a levaram para a terra das nações que Deus expulsou diante de nossos pais, até o tempo de Davi. Davi encontrou graça diante de Deus, e lhe pediu permissão para construir uma casa para o Deus de Jacó. No entanto, foi Salomão quem construiu a casa para ele. Mas o Altíssimo não mora em casa feita por mãos humanas, conforme diz o profeta: O céu é o meu trono, e a terra é o apoio dos meus pés. Que casa construireis para mim? Diz o Senhor. E qual será o lugar do meu repouso? Não foi minha mão que fez todas essas coisas? Homens de cabeça dura, incircuncisos de coração e de ouvidos. Sempre resististes ao Espírito Santo, tanto vós como vossos pais. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anunciavam a vinda do justo, de quem vós, agora, vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei, por meio de anjos, e não a observastes. O discurso de Estevão continua no próximo vídeo.